Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento SOS Alzheimer. Hoje nós vamos conversar sobre os distúrbios do sono. Pois é, esse é um dos grandes problemas que afeta tanto a qualidade de vida do idoso quanto a qualidade de vida da cuidadora ou do cuidador. Porém, nós sabemos que quando o idoso não dorme bem à noite, em geral ele tira os cochilos durante o dia. Já o cuidador não vai ter essa possibilidade. O cuidador tem que cuidar da casa, tem que cuidar das questões financeiras, né? Tem que cuidar da alimentação. Então, isso sobrecarrega demais o cuidador, deixa o cuidador estressado, até porque quem não dorme vai viver estressado, não tem outra opção. É uma consequência da falta de sono, da falta de horas dormidas, na verdade. Então é importante regular o sono desse idoso para que você também regule o seu sono, você que é cuidador, e assim a rotina de cuidado ao idoso se torne mais tranquila, tá? Porém, você precisa ter paciência para implementar o passo a passo, implementar cada dica que eu vou te oferecer nesse vídeo. Mudar a rotina não é uma coisa fácil e vão ser necessários vários ajustes nessa rotina de cuidado ao idoso para que de fato ele comece a dormir bem e aí, em consequência, você durma bem também, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente precisa discutir é por que o idoso apresenta distúrbios no sono, né? O idoso que tem a doença de Alzheimer. O primeiro ponto é a síndrome do pôr do sol. Como eu falei no vídeo anterior, não sabemos por que dessa síndrome, mas sabemos que o idoso que tem a doença de Alzheimer apresenta uma mudança no ritmo biológico. Isso causa vários transtornos para a vida dele, inclusive, é claro, na questão do sono, tá? Então, com essa síndrome do pôr do sol, da tarde para a noite, o idoso vai ficar agitado, alguns ficam mais agressivos, têm as alucinações e o desejo de voltar para casa. Com todas essas alterações que acontecem, o sono fica muito prejudicado. Então, contornar essa questão da síndrome do pôr do sol com as dicas que eu ofereci para você anteriormente é um ponto fundamental para facilitar e ajudar o idoso a dormir melhor. Uma outra questão é o sedentarismo, né? Idoso que não dorme, idoso que não faz exercício físico, na verdade que é sedentário, vai ter tanto mais problemas com a questão da síndrome do pôr do sol quanto com a questão do sono, vai ter dificuldade para dormir. Então, vai ser importante que ele faça exercício físico e nós vamos falar sobre isso. Um outro ponto é idosos que fazem uso de medicação para asma, para hipertensão, antidepressivos e corticoides também vão ter problemas com sono, porque todas essas medicações elas prejudicam a qualidade do sono do idoso. Então é importante manejar essas questões, que o idoso tenha uma boa alimentação, faça exercício físico, cuide aí para que não piore quadros de asma, por exemplo, ou para que não tenha doenças onde seja necessário que ele utilize os corticoides para que aí essa utilização desse medicamento seja feita no mínimo possível, claro, sempre com indicação médica, tá? Então, se o idoso ele faz uso dessas medicações, veja com o médico se elas realmente são necessárias, porque elas podem sim estar prejudicando o sono do idoso. Um outro ponto é, o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele produz menos melatonina. E nós já sabemos, conversamos em vídeos anteriores, que a melatonina é fundamental para que o idoso durma bem. Então, em alguns casos, vai ser necessária suplementação de melatonina para que esse idoso durma melhor. Mas, você já fica sabendo nesse vídeo que a ausência de melatonina ou a produção insuficiente de melatonina pode estar contribuindo para que esse idoso durma mal, tá bom? E agora vamos partir para a questão das dicas que você pode utilizar para estar auxiliando esse idoso a dormir melhor. Primeiro ponto, questão de rotina do sono mesmo que a gente precisa estabelecer. Então, tem alguns pontos que vão te ajudar nesse sentido, vão contribuir para que o idoso perceba que está chegando o momento de dormir, já que existe essa mudança no ritmo biológico dele, muitas vezes ele não sabe, como eu já falei em outros vídeos, se é de manhã, de tarde, de noite, se está na hora dele dormir ou não. Então, uma das dicas é, chegou o finalzinho da noite, final de tarde para início da noite, na verdade, ofereça um banho morno ao idoso. O banho morno ele vai trazer essa sensação de relaxamento que vai estar induzindo o idoso ao banho.
Também é importante colocar roupas apropriadas de noite, roupas apropriadas para colocar à noite, roupas para dormir. Isso vai facilitar a identificação do momento do sono, né? Então, colocar o pijama, né? Ou outras roupas mais confortáveis aí para que o idoso perceba que de fato está chegando a hora de dormir. Então, banho morno e roupas apropriadas para dormir também vão induzir o idoso ao sono. Outro ponto muito interessante é a questão dos cochilos, né? Muitos idosos não dormem à noite e cochilam durante o dia. Isso é um ciclo, como eu falei no vídeo sobre a síndrome do pôr do sol, e repito aqui, é importante que você interrompa esses cochilos de alguma forma. Seja criativo, utilize sua criatividade, convide esse idoso para fazer alguma coisa que ele gosta, convide para te ajudar a arrumar a casa, para arrumar um guarda-roupa, mas não deixe que o idoso cochile. Quanto mais ele cochilar, mais vai ser difícil você interromper esse ciclo. Porque com certeza, se o idoso ele não dorme à noite, ele está compensando essas horas de sono durante o dia com os cochilos. Isso, em geral, 99,99% dos casos acontece. Então, o primeiro passo aí é, de fato, você evitar os cochilos do idoso. Também é importante fazer os exercícios físicos pela manhã. Então, veja que, na verdade, para a gente lidar com várias questões relacionadas à doença de Alzheimer, o exercício físico ele vai ajudar bastante, tá? Então, faça exercícios físicos com esse idoso durante a manhã, o exercício HIIT, a musculação, a dança, os exercícios que vocês optarem que realmente esse idoso aderir melhor, devem ser feitos pela manhã antes das 16 horas, sempre antes das 16 horas. Isso vai contribuir para que o idoso à noite esteja mais tranquilo e também seja induzido ao sono, tá? O que não pode acontecer é esse idoso permanecer sedentário. E mais uma vez, como eu falei em aulas anteriores, independente da fase até a fase avançada, existem exercícios que podem ser feitos. Porém, em geral, na fase avançada, também já destaquei isso, você vai fazer exercícios que você vai aprender com a fisioterapeuta ou o fisioterapeuta. Mas é possível fazer exercícios físicos sim. Só existe uma exceção quando esse idoso não aceita de forma nenhuma os exercícios. E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar tornar essas atividades o mais agradáveis possíveis para o idoso. Então, por exemplo, ele não gosta de caminhar. Se você convidar para caminhar, ele não vai, mas de repente, se você convidar para ele ir ao mercado, para ele ir na padaria, para ele ir na casa de alguém, ele vai aceitar caminhar, sem saber que está indo para fazer exercício físico. Então, essa é uma das estratégias, né? Ou o idoso que gosta de dançar, mas não quer ir numa academia, não gosta mais de muitos movimentos, isso vai acontecer, de muitos movimentos, né? De muitas pessoas, de muitos barulhos. Então, em geral, ele não vai aceitar, não vai aderir a atividade em espaços que tem muita gente. Mas você pode colocar uma música que ele gosta na sua casa e convidar ele para dançar, brincando, né? E colocar músicas com ritmo mais rápido, músicas com ritmo mais lento. Isso vai facilitar a adesão. Agora, se ele não aceita de forma nenhuma, mesmo você utilizando todas as estratégias de criatividade, não vai ter jeito. Mas, ainda assim, você pode manter esse idoso acordado, fazendo exercícios cognitivos, treinos cognitivos, pedindo a ele para te auxiliar nas coisas de casa, pedindo para algumas pessoas ligarem para ele. Você tem que ter alguma estratégia para manter esse idoso acordado durante o dia. Esse é um ponto. E descobrir essas estratégias vai ser um trabalho seu, cuidador, porque só você conhece as coisas que ele gosta de fazer, então só você tem condições de observar em que atividades ele tem mais prazer. E serão por essas atividades, por meio dessas atividades, que você vai conseguir manter o idoso acordado durante o dia, evitar os cochilos, e assim não vai ter jeito. À noite vai chegar um momento que ele vai estar cansado e ele vai dormir. Outro ponto é, o idoso ele deve beber bastante líquidos, mas essa quantidade de líquidos tem que ser distribuída durante o dia, tá bom? Então, à noite, a partir do momento 3 horas antes desse idoso dormir, a gente começa a diminuir, tá? Vai beber água à noite? Vai, mas ali 1 hora antes de dormir, no máximo, você vai oferecer um copo de água ou um copo de chá. Depois disso, se estiver muito próximo dele dormir e você oferecer água, o que vai acontecer? Muitas vezes esse idoso ele vai ter dificuldade para ir ao banheiro, porque ele não lembra mais onde é o banheiro. Isso vai causar uma agitação, vai causar uma confusão, e ele muitas vezes não vai conseguir expressar isso para você. Uma vez que ele não consegue expressar, vai ficar agitado e não vai dormir. Muitas vezes você não sabe o que está acontecendo.
pode ser essa dificuldade dele de se conduzir ao banheiro. Então, evite excesso de líquido à noite, porque isso pode estar prejudicando ao idoso. Outra questão também é a questão dos alimentos estimulantes. Então, passou das 16 horas, evitar café, evitar chá verde, evitar Coca-Cola. Na verdade, Coca-Cola ele já não deveria beber de forma nenhuma, mas é necessário evitar esses líquidos porque são estimulantes e vão dificultar o sono do idoso, tá bom? E se você percebe que ele ainda tomando café, por exemplo, à tarde, ele ainda fica agitado, então reserve só o horário da manhã para ele beber café ou beber chá verde. E após o almoço não ofereça mais, ofereça outro líquido, um chá de erva cidreira, um chá de erva doce, isso vai ajudar bastante também. Na aula sobre suplementação, eu também ensinei para vocês alguns suplementos que podem ser utilizados, suplementos naturais, fitoterápicos, que vão ajudar a acalmar, relaxar o idoso e a conduzir ele ao sono. A lista desses fitoterápicos também está na apostila do curso, então vocês podem olhar lá na apostila que a gente tem a lista das suplementações que vocês podem utilizar para ajudar o idoso a relaxar e dormir à noite, tá bom? Outro ponto é questão não somente dos alimentos estimulantes, mas dos outros alimentos. A alimentação noturna do idoso precisa ser uma alimentação leve, tá? Então, à noite não é o momento do idoso comer carne. Se for comer carne vermelha, que seja pela manhã, porque isso vai dificultar a digestão. Então, à noite tem que ser frango, um peixe, saladas, sempre refeições bem leves, tá bom? Quanto mais pesada for a refeição, mais dificuldade esse idoso vai ter com a digestão e isso vai dificultar o sono também. Então, esteja atento aí. À noite, as refeições devem ser leves, tá? Outra questão importante que você também deve observar é se o idoso está com algum problema no aparelho urinário. Para isso, você vai ter que conduzir esse idoso a uma avaliação com o urologista. Se for a mulher, além do urologista, também é necessária avaliação com o ginecologista. Por exemplo, o homem, quanto mais velho ele for, maior é a possibilidade de ele apresentar hiperplasia prostática, que é quando a próstata cresce a um tamanho tal que o idoso passa a ter muita vontade de ir ao banheiro. Quanto mais ele tem vontade de ir ao banheiro, mais ele vai acordar à noite, isso vai prejudicar o sono do idoso. Então, a avaliação com o urologista, no caso da mulher, urologista e ginecologista também é fundamental. É também interessante observar se esse idoso está sentindo dor. Então, observe se ele está com algum machucado pelo corpo, se ele está urinando bem, se esse idoso está evacuando bem, porque qualquer coisa, né, que esteja fazendo com que o idoso esteja sentindo dor vai prejudicar o sono. Então, é importante observar e fazer essa avaliação. Outra questão é a questão do ambiente. Tem que ser um ambiente tranquilo, você tem que se preocupar com a questão do clima. Eu falei algumas questões que eu vou falar agora, vocês vão lembrar do vídeo da aula sobre sono, justamente na primeira semana que nós conversamos sobre estratégias de prevenção. Eu também ensinei para você uma rotina diária de cuidado com o sono. Inclusive, eu sugiro que você assista novamente aquele vídeo. Mas o que eu falei naquela aula que é muito importante para esse momento também? Você está atento à questão do clima, né? Se esse quarto não está calor demais ou está frio demais, e aí providenciar um ventilador ou um ar-condicionado, se for possível. Prestar atenção na questão da iluminação. Para o idoso, o quarto não pode ser totalmente escuro, porque ele pode acordar durante a noite, ter algum tipo de alucinação. Então, o ideal é que tenha algum ponto de luz ali para que ele fique mais tranquilo e não tenha problema. Se o quarto for completamente escuro, em geral, o idoso que tem a doença de Alzheimer vai apresentar algum distúrbio, agressividade, alucinação. Então, é importante observar essa questão da iluminação. Agora, tem que observar a questão do clima, como eu falei, tem que observar a questão da roupa do idoso, se é uma roupa confortável. Antes do horário de dormir, também já começar a desligar a televisão por volta de 18 horas. O ideal é que não tivesse mais televisão ligada na casa de vocês, então bateu ali às 18 horas, evite televisão, tá? Evite muito barulho, coloque músicas mais tranquilas, músicas relaxantes, isso vai auxiliar o idoso. Porque, infelizmente, muitos familiares têm mania de assistir novela, de assistir filmes, e isso prejudica o sono do idoso, porque vai trazer uma agitação muito grande, tá? Então, o ambiente tem que ser tranquilo, com pouco barulho, e diminuindo a iluminação da casa à medida que vai anoitecendo. Só não pode deixar a casa completamente escura, porque isso pode trazer alguma confusão mental para o idoso. Outro ponto importante é que o idoso só deve ser
conduzido para a cama quando ele estiver com sono, tá? Essa história de levar o idoso para dormir sem ele estar com sono é pior. Por quê? Pode ser que ele durma naquele momento, mas ele vai acordar durante a noite. Então, tente fazer bastante atividade física com ele durante o dia, claro, não se excedendo, né? Não deixando que esse idoso fique cansado demais, que sejam atividades exaustivas, mas o ponto é deixar o idoso ocupado durante o dia para que à noite o corpo dele esteja cansado e ele de fato durma. Em relação à questão da suplementação, eu vou reforçar. Existe um suplemento, 2 suplementos na verdade, que são super importantes que vão ajudar o idoso a dormir. Primeiro, a melatonina. Como eu falei para vocês, a maioria dos idosos que têm a doença de Alzheimer tem pouca produção de melatonina, isso vai prejudicar o sono. Então, suplementação com melatonina é muito interessante e a suplementação com magnésio treonato também. Essa dupla é uma dupla que vai ajudar bastante o idoso. E é a nossa primeira linha antes de pensar na questão da medicação. Então, eu sei que se você chegou nesse vídeo, cuida de alguém, algum idoso que está com dificuldades para dormir, você quer uma resposta para ontem, porque você está muito cansada, mas é importante que você tenha calma, tenha paciência, crie esses hábitos, todas essas dicas que eu dei para você, comece a colocar em prática e pense a questão da suplementação. Tanto a suplementação com melatonina, quanto com magnésio treonato, e também existem os fitoterápicos que eu já falei para vocês anteriormente, a valeriana, né? Os extratos de maracujá, que também vão ajudar esse idoso a dormir. Lembrando sempre, é importante levar essas questões para o médico que acompanha esse idoso ou essa idosa, tá? Você tem grandes possibilidades de ter sucesso seguindo essas dicas, fazendo a suplementação. E dessa forma, na maioria dos casos, não vai ser necessário medicação. Mas, se o idoso utilizar essas suplementações, você utilizar todas as dicas e realmente ele não estiver dormindo bem, aí sim você pode conversar com o seu médico sobre a possibilidade de prescrever um indutor de sono para o idoso, tá bom? Por último, a outra questão não menos importante é a questão dos idosos que dormem o tempo todo, tá? Isso não é muito comum, mas em geral, quando acontece, é porque esse idoso ele já está utilizando muitas medicações e essas medicações estão fazendo com que o idoso tenha muito sono, tá? Então, se esse idoso apresenta muito sono, é importante de imediato uma avaliação com o médico. Essa quantidade excessiva de sono pode ser tanto por conta do excesso de medicação, quanto também pode estar relacionada a outras doenças, como anemia, como o próprio câncer também e outras mais. Então, o idoso sentiu muito sono, já procura uma avaliação médica de imediato. O idoso está com problemas para dormir, aí você vai seguir todas as dicas e também conversar com o médico sobre suplementação e sobre os fitoterápicos, tá certo? Então é isso. Um forte abraço para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!